Fala, gurizada, como é que vocês estão? Mais uma aula do JS Antes Digital e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder que o JavaScript tem relacionado a listas. Como eu já tinha falado em aulas anteriores, o JavaScript é uma das melhores linguagens para trabalhar com arrays, trabalhar com listas. E não é à toa, porque o JavaScript ele utiliza muito das capacidades que ele tem, por exemplo, passar funções como argumentos para outras funções, ou então o próprio modelo que ele tem descentralizado, por exemplo, para estar trabalhando com listas e arrays, para conseguir dar uma excelente performance para a gente em relação às nossas listas. Então, eu quero mostrar para vocês como a gente consegue reduzir esse número de fors a zero, né? Esse número de fors aqui relacionados a array para zero, utilizando os métodos das listas. Então, eu vou criar aqui a nossa aula 11, e nessa aula 11 aqui eu já vou fazer todo o nosso ritual aqui, index.html, então tá aqui o meu HTML 2.5, document, eu vou chamar ele aqui de aula 11, vou importar o meu script.index.js e vou criar o meu arquivo index.js. Perfeito, agora lá, vou mudar agora aqui para aula 11, show de bola. Tô com minha aula 11 aberta e galera, vamos lá. Eu já vou fazer aquele processo que a gente sempre faz de pegar aqui a nossa lista de leads, criar o nosso arquivo leads.js, já para deixar fixado aqui a nossa lista, perfeito? Beleza, tem aqui a nossa lista de leads, eu vou importar ela lá no meu arquivo índice.js usando o comando import leads from leads.js, já que eu estou no navegador, né, e não no Node.js. Faltou colocar o script type module, né, vamos colocar aqui, type module. Show de bola. Já consegui importar, vou dar um console.log nesse leads. Console.log leads. E olha só, ele me trouxe aqui a minha lista dos meus leads. Vamos lá, galera. Digamos agora que eu queira fazer aquela operação que a gente sempre faz do for para cada um dos meus leads. Tipo, sempre que vai fazer aquele for lá do atendimento e etc., a gente precisa fazer um for, né? For int i igual a zero, né? Toda aquela estrutura do for. Porém, o JavaScript ele já tem métodos específicos para a gente não ter que estar se repetindo nessas estruturas do array. Por exemplo, um deles, um método do array que a gente possui é o array.forEach. ForEach, vem do inglês, significa para cada. O ForEach, ele basicamente vai executar uma função para cada elemento lá dentro da minha lista. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui nesse meu leads.forEach, ele é um método, eu passo aqui o parêntese, e ele recebe uma outra função como parâmetro, como argumento, perdão. E aqui essa outra função vai receber o elemento. Então eu consigo para cada elemento dentro da minha lista executar uma operação. Então, por exemplo, se eu quisesse printar o nome de cada pessoa dentro da minha lista, eu consigo perfeitamente. Eu vou dar um console.log el.nome e olha só, ele já printa o nome de cada uma das pessoas. Ah, eu quero fazer aquela separação do first name, last name. Vamos lá, const separado first name, last name, recebe el, né, ponto name, no caso, ponto nome, no caso, eu vou colocar primeiro nome e último nome, né, que tá tudo em português, primeiro nome, último nome, vai receber el.nome.split, né, a gente aprendeu lá nas aulas passadas, split, que a gente separa uma palavra baseado em um separador. Então fiz aqui o meu split, né? Tem aqui meu primeiro nome, meu último nome, e eu agora vou dar um console log em cada um deles. Console.log, primeiro nome, dois pontos. Aí aqui, vírgula. Primeiro nome, para a gente conseguir colocar no mesmo log as duas paradas, e aqui o meu último nome. Último nome. Fechou? Olha só. Primeiro nome Manuel, último nome Antunes, primeiro nome Antônio, último nome Gelson, primeiro nome Eduardo, último nome Lúcio, primeiro nome Guilherme, último nome Vieira, primeiro nome Lucas, último nome Marques. Né? Então eu consegui aqui ter uma operação muito legal com a minha lista e sem precisar fazer for nenhum. Né? Eu simplesmente criei aqui um for each e fiz as operações que eu precisava na lista. Pô, Manuel, que bacana, que legal. Mas esse é o único método que a gente tem na lista, porque o for a gente tinha que, por exemplo, você tinha um for e tudo que a gente precisava fazer, a gente fazia lá direto. Não, galera. O for each, ele só replica a lógica do for. Porém, eu tenho várias outras funcionalidades. Por exemplo, se eu precisasse aqui do meu índice no for each, eu consigo receber como o segundo parâmetro aqui, o meu i, né? Que é o i lá que a gente tinha. Então, eu poderia dar um console.log aqui nesse meu i, né? Console.log i.
E ó, é o meu índice. Então, índice 1, índice 2, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Aqui da minha lista. Mas eu não vou precisar do i, vou até tirar ele aqui. Agora, galera, vamos para um caso de uso bem legal. Eu quero pegar todo mundo que é de Alagoas e separar, né? Eu quero fazer uma lista filtrada. Isso é uma coisa que acontece muito, filtros de listas. Normalmente, a gente teria que criar um for e botar um if lá dentro e ir separando um por um. Mas nesse caso aqui, o JavaScript ele vai ter uma funcionalidade que cria uma lista filtrada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o meu const alagoanos, né? Vai receber o meu leads.filter, né? Que é um método do JavaScript para estar filtrando elementos, que é basicamente uma função que tem que retornar um boolean. Então, ela vai retornar true ou false. Caso ela retorne true, ele vem para a lista no filtro. Caso retorne false, não vem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Simples. Usando aquele mesmo processo que a gente fez lá na nossa funcionalidade para poder contatar os leads, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar aqui o meu EL e eu vou fazer return el.telefone.includes 82. E aqui eu vou ter os meus alagoanos. Vou dar um console.log nessa lista. E olha só. Só vieram 4, porque o Antônio não é alagoano, ele não está na lista. Se eu quisesse, por exemplo, agora pegar só os paulistas, mudar essa lista aqui, por exemplo, para o 11. Então vai vir só o Antônio, que é o único paulista. Né? Então a gente consegue separar, fazer filtros na nossa lista, gerar listas novas, filtrando elementos. Olha só, e como é só uma linha, eu conseguiria, por exemplo, já que é Mirror Function, deixar tudo aqui ó, em uma única expressão. Olha só como é que isso aqui fica. Deixa eu até deixar a tela maior. Olha só, isso ficou assim. Leads filter e dá no mesmo. Né? Porque ele já faz o retorno direto sem precisar do return. Né? A setinha já retorna o valor. Beleza, Manuel? Que massa! A gente conseguiu aí fazer agora um filtro na lista. Agora vamos para outra parada muito legal. Lembram que lá no nosso exemplo das classes, a gente precisou criar uma nova lista, né? Esse lista de pessoas, que basicamente eu precisava ficar dando push no new lead de cada um deles. E se eu disser que o JavaScript já tem um método para fazer esses mapeamentos de forma automática, que é o método map. Para isso, eu vou copiar aqui essa minha classe lead, vou criar aqui de novo a minha lead.js, colocar aqui toda a minha estrutura do lead, e olha só, eu vou utilizar aqui da função, aqui ó, que eu tinha lá, aqui o meu lista de pessoas, não vai ser mais feito com for. Eu vou utilizar aqui dessa seguinte maneira. Vou dar um const lista de pessoas, recebe leads.map. E olha que maluco! Cada um, eu vou fazer o mapeamento do meu elemento e ele vai me retornar um new lead passando o meu elemento. E aqui eu já, opa, tem alguma coisa errada. Ah, tá, é porque eu não tenho a minha UL. Faltou eu fazer a minha UL aqui. Eu vou até copiar aqui do jeito que eu estou fazendo. Aqui minha UL é lista leads. Eu vou colocar aqui na minha aula 11 também. Olha só, ele já fez aqui o mapeamento e já salvou nesse objeto lista de pessoas. Se eu der um console log nele, aqui na lista de pessoas, vou até tirar o alagoanos aqui por enquanto. Vou dar um console log na lista de pessoas. Olha só, ele já disse que tem vários leads da classe lead. Olha que massa. Já com todas as propriedades do elemento e etc. Então ele já mapeia. Então eu conseguiria, por exemplo, aqui no meu lista de pessoas, por exemplo, pegar aqui minha lista de pessoas na posição 0. Aqui, vou mudar o meu nome, por exemplo, né? Lista de pessoas na posição 0. Nome, recebe, Manuel, só Manuel, né? E aqui eu vou dar de novo o lista de pessoas na posição 0. Gerar HTML, né? E aí mudaria lá o meu nome só para Manuel. Olha só que legal. E eu consigo desestruturar isso também, galera. Olha só. Eu consigo, ao invés de receber a lista inteira, pegar só a primeira posição da lista. Por exemplo, Manuel. Desestruturei esse cara. E agora eu vou dar um Manuel.nome recebe só M. E aí eu vou dar um Manuel.gerar HTML. Olha só. Ele mudou aqui para M. Então, eu consegui fazer aqui uma parada muito legal e que facilitou muito a minha vida em relação a linhas, porque agora eu consegui fazer o que eu fazia tipo, quantas linhas eu levei para poder fazer esse mapeamento. Olha só, aqui eu fiz em 4 linhas, perdão, onde eu defini o for e etc. E, na verdade, 5 linhas se a gente contar a linha que a gente define o próprio objeto para uma única linha. Né?
uma única linha para fazer esse mapeamento. E ficou algo bem mais bacana, bem mais limpo o nosso código. Agora vamos lá. Digamos que eu não soubesse onde está o Manuel. Eu fiz o mapeamento aqui, eu vou mudar aqui para minha lista de pessoas de novo. Mas eu não sei qual é o elemento do Antônio, não sei qual é o elemento do Lucas, não sei qual é o elemento do Guilherme, né? Mas eu quero selecionar o Guilherme. Eu vou ter um método no JavaScript em que eu posso buscar um elemento baseado na condição, que vai ser o meu método find, né? Então eu vou dizer que o meu const Guilherme vai receber o meu leads.find, onde eu vou procurar o Guilherme pelo nome dele, né? Então eu vou pegar aqui o meu EL e eu vou pesquisar um elemento do cujo o nome seja igual a Guilherme Vieira. Se eu coloco isso aqui, opa, se eu coloco isso aqui, olha só, aqui, Guilherme, eu automaticamente consigo encontrar o meu Guilherme. Olha só, se eu der um console.log aqui no Guilherme, ele já encontrou e foi o cara certo, porque a partir do condicionamento aqui do Guilherme, ele encontrou tudo bonitinho. Olha só que legal. Ele achou aqui o Guilherme e agora eu consigo alterar dados do Guilherme. Por exemplo, vou mudar aqui o nome dele para do Guilherme para o nome. Vou deixar aqui Guilherme de Jesus. E aqui dá um Guilherme.gerar. Perdão, é que eu estou usando a lista errada, estou usando aqui a leads. Era para eu estar usando a lista de pessoas, né? Para poder ter os métodos do gerar HTML. Guilherme gerar HTML. Olha só. Já mudou aqui, ó, Guilherme de Jesus, né? Ao invés de Guilherme Vieira. Então eu consigo buscar elementos também. E, por exemplo, se eu quisesse pegar, encontrar só o índice do Guilherme, ao invés de pegar o objeto inteiro, pegar só o índice, né? Então seria o índice Guilherme. Para poder remover o Guilherme da minha lista, né? Eu poderia pegar aqui o índice do Guilherme, né? Usando o find index, que é um método que vai, ao invés de me retornar o objeto do Guilherme, ele vai me retornar o índice do Guilherme. Então aqui, ó, como é o índice do Guilherme, olha só, ele vai dizer que o índice do Guilherme é o índice 3, eu consigo usar a minha função splice para poder removê-lo da lista, por exemplo. E também a função destroy para apagar o HTML dele. Então vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro pegar o Guilherme utilizando o método, aqui, o const Guilherme recebe lista de pessoas na posição índice Guilherme, né, que é assim que eu consigo pegar o Guilherme também. Então eu peguei aqui o Guilherme, agora eu vou apagar o elemento dele da tela. Então, aqui, guilherme.meuelemento.destroy. É destroy ou dele? Acho que é remove. É remove, isso, remove, né? Então, removi ele da lista, já não tem mais Guilherme na lista, já removi o Guilherme e ainda vou tirar ele do meu array aqui, lista de pessoas, utilizando o método lista de pessoas.splice, né, que é aquele método que a gente aprendeu lá na aula sobre arrays, que remove um elemento de dentro do array, passando o índice do Guilherme e 1 para dizer que a gente vai remover só o Guilherme. E pronto, agora ele está removido da nossa lista. Então, os arrays, eles vão ter vários métodos que utilizam das arrow functions, né, para ter uma melhor performance e conseguir dar uma produtividade absurda trabalhando com listas. E não é só isso, a gente tem vários outros métodos, como, por exemplo, o flat map, vamos ter o includes, que é mais que a gente já aprendeu, né, que é mais para trabalhar, por exemplo, com arrays de string. A gente vai ter o sum, que vai ver se tem algum elemento naquela lista que atende a condição. Por exemplo, se alguém se chamar Guilherme, retorna true. Se ninguém se chamar Guilherme, retorna false. Vai ter o every, para ver se a condição, se uma condição específica é atendida para todos os elementos da lista. Vai ter o reverse, né, que eu consigo reverter a minha lista, tipo, pegar, inverter o jeito que a lista está vindo, né? E vai ter um carinha que a gente tinha visto lá no começo, que é o sort, né? O sort, ele faz o processo de organizar uma lista. Então, eu consigo, por exemplo, fazer a ordenação de uma lista, por exemplo, baseado em ordem alfabética. Por exemplo, vamos aqui ordenar, ao invés do jeito que está sendo feito agora, vamos ordenar ele em ordem alfabética. Eu vou pegar aqui o meu Alagoanos, melhor, eu vou tirar o Alagoanos, eu vou pegar aqui o meu leads, e aqui direto, vou dar um leads.sort, né? E aqui no meu sort, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer o seguinte, que eu vou pegar os meus elementos, o meu elemento A, eu recebo uma função que eu recebo o elemento A e o elemento B, né?
É um pouco diferente das outras, em que eu recebo só o primeiro elemento, e eu vou comparar os dois. Como é que eu faço esse comparativo? Eu simplesmente vou dizer return a.nome menos b.nome. Como no final a string ela vira um número, né, numa tabela chamada tabela ASCII, ele vai conseguir saber a diferença. Só que só tem um problema aqui, porque esse sort ele não vai ser atribuído para uma nova variável. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sort aqui, olha só, e vou deixar aqui dentro, aqui direto, dentro em um único return, olha só. Eu vou pegar esse cara e meter direto aqui. Então primeiro eu ordeno, depois eu mapeio. Vamos ver como é que isso fica? Ele não ordenou do jeito que eu queria. Será que se eu usar o mais aqui? É que ele não está conseguindo pegar a tabela ASCII. Eu tenho um método no array que eu consigo pegar o ASCII. Deixa eu só me lembrar. Enquanto isso aqui, vamos ver aqui o jeito em que o nosso array ficou. A gente tem aqui o nosso lead, né, já estruturado, né, em outros formatos. Eu consigo, por exemplo, colocar aqui o meu sort e o meu map em uma única linha, tá ligado? É muito louco, porque como eu coloquei eles em uma única linha, eu consigo, por exemplo, misturar filter com map, com sort, com várias outras coisas aqui, direto na minha lista, deixando ela muito mais dinâmica. Então eu vou ter uma única expressão que já vai fazer tudo o que eu preciso para deixar a minha lista bem organizada. Quanto a realmente deixar agora em ordem alfabética, eu acredito que o problema que a gente está tendo é por causa do seguinte: a gente está aqui utilizando essa subtração, esse menos, só que esse menos ele é mais para quando a gente está tratando de número. Para a gente conseguir ordenar agora em ordem alfabética realmente, eu acho que tipo, sem eu colocar aqui direto, ele já entende. Deixa eu ver aqui se eu tirar o sort. Aqui, se eu deixar aqui o sort normal, ele já vai colocar tudo em ordem alfabética. Não colocou. Tem alguma coisa errada aqui. Muito errada. Não, realmente não iria alocar, porque é um array de objeto, né? Então, para a gente conseguir estar fazendo isso aqui realmente tá tocando, eu acredito que o que a gente pode fazer vamos colocar todos eles em maiúsculo primeiro, usando o método toUppercase. É um método das strings para deixar eles em maiúsculo, toUppercase. E olha só, eu vou fazer o seguinte, vou deixar elas duas em maiúsculo. E agora, aqui dentro, eu vou dizer o seguinte. Tá elas duas aqui no meu sort, perfeito. Ao invés de eu retornar esse menos, eu vou deixar aqui uma expressão maior. Na verdade, eu vou deixar aqui, deixa a expressão maior, e eu vou fazer o seguinte. Se o meu A foi igual, no caso, eu vou salvar isso em duas constantes, né? Meu const nome A, que vai receber esse A.uppercase, bonitinho aqui. E o meu nome B, também é um const, né? Vou fazer aqui, const nome B. B.nome.uppercase, perfeito. Aí vamos lá. Se o meu nome A foi igual ao nome B, eu vou retornar aqui 0. O que você vai fazer? Ele vai simplesmente ignorar e deixar na ordem que está. Eu vou colocar aqui um se não, se, no caso, nome A for maior que nome B, eu vou retornar 1, e se não, eu retorno menos 1. Agora sim, eu tenho minha lista em ordem alfabética. Por quê? Porque na hora que eu deixo tudo em toUppercase, ele vai transformar em uma string que não se importa se está maiúsculo ou se está minúsculo. Né? Ele vai deixar tudo em maiúsculo e a ordem não importa. E o JavaScript, como outras linguagens de programação, vão utilizar de uma tabela chamada tabela ASCII. O que essa tabela faz? A tabela ASCII ela é uma tabela que define que cada caractere vai ter como concorrente
um número, né? Então, cada caractere vai ser representado por um número. Então, por exemplo, o A maiúsculo é representado pelo número 65, o B maiúsculo pelo 66, o C 67 e assim por diante. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma cadeia de números formados pela minha lista, na hora em que eu coloco um comparador, né, como esse daqui, um comparador lógico como o maior que, ele já vai fazer todo o processo de entender e transformar isso em números e fazer a comparação ASCII. Então, se eu retorno 1, eu digo troque de elemento para frente. Se eu retorno -1, eu digo troque de elemento para trás. E aqui a gente tem a nossa ordenação de elementos. E agora eu tenho aqui Antônio Gelson, Eduardo Lúcio, Lucas Marques, Manuel Antunes, já em ordem alfabética. Vou deixar o Guilherme aqui de volta, só para a gente ver como é que ele fica na lista também. E tá aqui o Guilherme Vieira também na ordem alfabética perfeita. Então, galera, notem que trabalhar com listas em JavaScript é absurdo. Nós temos vários métodos que dão muita ajuda, né? E se a gente souber usar, a gente tem uma excelente performance trabalhando com JavaScript. Beleza, gurizada? Agora que a gente já entendeu como trabalhar com listas em JavaScript, a gente consegue ter uma performance muito melhor e a gente vai utilizar muito mais esses métodos da lista do que realmente o for. Então a gente vai fazer essa substituição aí, a gente vai escrever menos e entregar mais. E na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre as promessas. Valeu, gurizada, e até a próxima aula.